assim que é com cada homem ou mulher quando ele é nascido do Espírito de Deus e vê a verdadeira ressurreição. Ninguém sabe que Jesus ressuscitou dos mortos, a não ser que ele tenha morrido ele mesmo em Cristo Jesus e nascido novamente, outra vez, pelo Espírito Santo. Every man is only a theologically believing, he's only materially reading, he's only looking at it on paper until the Holy Spirit bore record of the resurrection of Jesus Christ. Cada homem que está crendo apenas teologicamente e que está crendo apenas materialmente, ele apenas vê isto no papel, até que o Espírito Santo testemunhe a ressurreição de Jesus Cristo. You from the dead things of life unto a new and living hope in Christ Jesus. Every man and woman without that is lost this morning. Você, das coisas mortas à vida, a uma nova e viva esperança em Cristo Jesus. Cada homem ou mulher sem isso está perdido esta manhã. That's right, my brother and sister. Get right with God. Get that heart cleaned out. And the Lord joy bells of heaven reigns and there's a resurrection. Jesus lives and reigns within the heart. Isto é certo. Oh, meu irmão, irmã, corrija-se com Deus. Limpe esse coração para que símbolos de alegria do céu toquem e haja uma ressurreição. Jesus vive e reina dentro do coração. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Amém. Vamos adorar o Senhor para nós iniciarmos o culto dessa noite com Coríntios 5. Maravilhoso é Cristo. Maravilhoso é Cristo, incomparável, sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele pra mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é o seu amor, melhor amigo não tenho. Tudo Ele é pra mim. Uma vez mais, bem forte. Maravilhoso é Cristo, incomparável, sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é pra mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é o seu amor, melhor amigo não tenho. Tudo Ele é pra mim. Amém. Glórias a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Deus, Pai Santo e Eterno, uma vez mais estamos diante da Tua presença, ó. Bendito Deus, venhamos, ó Pai, animados, Senhor, para receber, ó Pai, mais do Teu Espírito Santo nesta noite. Venhamos, Pai, com certeza, Pai, certo de que o Senhor está em nosso meio, Pai. Ó Deus, nós venhamos, Pai, diante de Ti com nossas lutas, nossas provas, porque sabemos que o Senhor nos dará vitória, Pai. Cada luta que estamos passando, Pai, o Senhor dará graça para nós vencermos.
Pai Celestial, fala com cada um de nós, abençoa, Pai, cada um que entrou por essas portas. Senhor Jesus Cristo, pedimos perdão também de nossas falhas, nossos erros, uma vez mais, Pai. E isso é para a Tua glória, Senhor. Abençoa também aqueles nossos irmãos que estão através da internet, Pai. Que seja grandemente abençoado. No nome do Senhor Jesus Cristo, que oramos e pedimos a Tuas bênçãos. Amém. Amém. Vamos cantar o número 79. Estamos com o som meio baixo hoje, mas Deus nos dará graça, amém? Amém. Longe do Senhor andava, no caminho de honor. Por Jesus não perguntava quem teria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas aqui também te chama, pois deseja te salvar. No juízo
150. E no número 150. Soldados somos de Jesus. Você crê que você é um soldado? Amém. Amém? Na graça de Deus, né? Somos soldados do Senhor. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater, o
Vamos ficar em pé, irmãos, vamos estar orando pelas ofertas. Amado e poderoso Senhor Jesus Cristo, nosso eterno Pai Celestial, nós somos gratos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por toda a sua graça, por toda a sua misericórdia, por toda a sua bênção. Obrigado por nos ter sustentado, nos sustentar em cada situação, em cada coisa. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de poder entrar por essas portas aqui mais uma vez. Abençoa grandemente cada filho seu que entrou por essas portas. E agora orando para essas ofertas que é para a sua obra. Abençoa aqueles que vão ofertar e ajuda aqueles que não podem ofertar. Pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de número 166. 166. Aquele que ama depressa perdoa, com grande humildade a quem me magoa. Palavras eternas sempre orando diz: o lar de quem ama é um recanto feliz. Aquele que ama intriga não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é o perfeito jardim. Aleluia, glória a Deus. Aquele que ama ajuda a igreja, levando a mensagem onde quer que seja, e mesmo na morte quem ama é fiel. O lar de quem ama é um pedaço do céu. Glória a Deus, aleluia. Aquele que ama a distância não peça, pois é mensageiro de vida e paz. Amor é a força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é o perfeito jardim. Glória a Deus. Aquele que ama a distância não mede, diante do ódio quem ama não cede. Jesus Cristo habita onde existe o amor, a graça eterna dispensa o favor. Aquele que ama intriga não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é o perfeito jardim. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos cantar mais um louvor. Vamos cantar o 301. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 301. A minha casa
Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, a nosso favor, como o Senhor tem sido misericordioso, bondoso e até aqui tem nos sustentado. E o Senhor começou essa boa obra, Pai, e o Senhor vai aperfeiçoar até o fim. Amém. Abençoa teus filhos, recompensa cada um que se esforçaram, Pai, para estar aqui, e também tem alguns, Pai, assistindo através da internet. Visita cada lar, cada casa, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Esse Senhor Deus, Pai, sendo esse primeiro culto agora, Senhor Deus, dessa passagem de ano, nós te louvamos, Senhor, por tudo, te agradecemos por mais um ano, o Senhor tem nos sustentado, e o Senhor nos guiará até o fim, ó Pai. Amém. E pedimos a Tua misericórdia e Tua graça a favor de cada um dos Teus filhos. Anima a fé dos Teus filhos, Pai, para prosseguir nessa jornada. É no precioso nome de Jesus que pedimos a Tua bênção, Pai, e fala com cada um de nós essa noite também, Pai, nossa adoração, nossos louvores, recebe, ó Pai, é do nosso coração que fazemos. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, pedimos a Tua bênção, a Tua misericórdia, e dá-nos, Pai, agora, ó Deus, uma porção a mais do Teu Espírito Santo, derrama sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, e amém. Amém. Graças a Deus. Eu vou aproveitar os irmãos em pé, nós já vamos ler a Bíblia. Nós terminamos, né, a mensagem de Shalom, e hoje nós vamos ouvir a mensagem do Senhor. Senhores, queríamos ver a Jesus. Ela foi pregada 4/3 de 1964. Então, os irmãos abram em São João 12. Louvado seja Deus. São João 12. Verso 20. Nós vamos ler 2 versos. São João 12, verso 20, diz assim: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo:
Senhor, queríamos ver a Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esses dois versos do profeta tomam para explicar essa mensagem. Eu creio que nós, como estávamos ouvindo a mensagem de Shalom, né? E o profeta veio falando para nós que cada vez mais, cada ano que passa, nós vamos entrando, né, mais em trevas, né? O mundo vai entrando, mas aqueles que, pela misericórdia de Deus e o chamado e a eleição de Deus, se voltam para a luz, ele disse então, é um shalom, né? A paz de Deus está derramada no coração daqueles que eles se voltam para essa luz do entardecer, porque foi dito pelo profeta Zacarias que no tempo da tarde haveria luz. Amém. Pela graça de Deus nós sabemos, né, que foi dito em Lucas 17:30, o profeta vai citar essa noite, onde ele disse que o mundo se torna como Sodoma, né? Como Gomorra. Ele diz, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, assim seria na vinda do Filho do Homem. Onde 8, né, ele cita ali 8 e 3 almas foram salvas. Veja, é bem pouco, né? Então, são poucos os eleitos. E nós sabemos que Satanás está descendo e os dias de Sodoma fica cada vez mais evidenciado, né? Nós vemos em todas as partes, em todos os lugares onde nós vemos esse sinal no mundo inteiro hoje está lastrado, né? Essas coisas, o mundo cada vez mais entrando em treva e escuridão, mas há um eleito, né? A semente de Abraão, que foi predestinada por Deus para fugir, porque esse eleito ele não está em Sodoma, ele foi chamado para fora, ele é separado, né, por Deus, pela misericórdia e graça, não é por bondade nossa, mas é pela graça de Deus, né? Então hoje nós estamos vivendo num dia que é perigoso, né? Nós devemos fazer de tudo para agradar o nosso Senhor Jesus Cristo, ouvir a voz do seu profeta, nos nutrir, se alimentar com a palavra, que é muito importante. À medida que você vai se alimentando da palavra da hora, você também vai aprendendo, né, a como se desviar desses dardos inflamados que o maligno lança contra nós. E nós vamos aprendendo, né, pela misericórdia e graça, discernir o dia, discernir os espíritos que estão vindo sobre as pessoas. Como Satanás, ele está irritado, né? Ele está bravo e tenta tomar qualquer um que ele possa. Por isso nós temos também que nos fortalecer, porque ele vai sempre naquela parte fraca, né? E o profeta diz que uma corrente não é mais forte que o seu elo mais fraco. Então temos que sempre, né, pedir graça, misericórdia para nós discernir os espíritos que vêm contra e se levantam, né? Ter, como o profeta disse, né, quando o diabo vê como uma torrente de água ali, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, prometeu que ele arvoraria uma bandeira, né? E você fica seguro nisso, né? E aí você começa então a sussurrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Você nunca ataca o inimigo com furor, com raiva, né? Você sempre se defende pela palavra de Deus. Quando o inimigo vem contra e se levanta, você então ali começa a sussurrar, né? O profeta ensina, leva tu contigo o nome, né, de Jesus o Salvador. Você vai repreendendo o diabo em silêncio e você vence, amém? Amém. É sempre o profeta vem nos ensinando que Deus, ele trabalha dessa forma. O inimigo quer se aparecer, mas o diabo,
ele tem que ser repreendido, né? No nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele deu esse poder para nós, né? Então, mas os soldados de Cristo, eles são treinados, eles têm que se nutrir. Muitas vezes, né, a gente na jornada fica um pouco nervoso, passa algumas experiências, né, que não queria passar, mas nessa hora que você vê aonde está a fraqueza e vai se alimentando da palavra, vai se fortalecendo aquela parte fraca onde o inimigo atacou, então ali ele já não pode atacar mais, né? Você se torna um soldado ali guerreando. Que Deus nos ajude. Por isso é importante. O profeta conta daquele homem, né? Que ele estava com uma enfermidade, e era uma enfermidade muito terrível, que estava ali ceifando a vida dele, né? E ele foi em vários especialistas e não dava conta, até que chegou num ancião lá, que era um médico, né? E ele pegou as receitas dele, pegou os exames dele, jogou tudo de lado e falou assim: vamos deixar tudo isso aqui fora e vamos fortalecer o teu ser, porque o que você tem, ele disse, é fraqueza, você está com a imunidade baixa, então tem que subir a tua imunidade para que o teu próprio corpo possa criar defesa contra essa enfermidade. E deu ali, foi vitamina para ele, né? Assim é a palavra de Deus, né? Quando nós estamos fracos, nós temos que fortalecer, e a vitamina para fortalecer nós é a palavra. Amém. Quanto mais nós nos alimentar, quanto mais nós nutrir dessa palavra, mais forte nós vamos ficar. Amém? E vamos poder então resistir o diabo. Amém. Ele vai ter que fugir, né? E o profeta diz: quem foge não sai andando, sai correndo. Amém. Então nós temos que resistir o maligno. Amém. Que Deus nos abençoe. Então vamos ouvir: Senhores, queríamos ver a Jesus. E eu espero que o Espírito Santo vivifique essa porção em nosso coração. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus Cristo. We are Father. We are Pai Celestial, Just estamos só nesse tempo agora. until you come. The great divine Avivamento que temos gozado tão esplendidamente, esse se espalhou pela terra, em volta do mundo, a ponto de fogos de reavivamento primário em cada nação debaixo do céu. around the world this Em time. volta do mundo, nessa hora, grandes cultos de cura estão se dando, 24 horas, em volta do mundo. Começaram faz alguns anos. Just Gente simples, indo, crendo, e trouxeram o reavivamento. Heavenly Pai Celestial, estamos agora brilhando em nossas cidades e de lado a lado da nossa nação. Is there some, Lord, that has Ainda há alguns, Senhor, que não aceitaram? if it Se assim for, nosso Deus, rogamos que tu os envie. if there be any souls in Se houver almas em Dallas que são redimíveis, concede, Senhor, e de algum modo, de alguma maneira, tu as tragas durante este encontro. we're not Não somos muito considerados pelo mundo e esperamos isso. Mas quando o nosso Senhor veio à terra, tampouco ele foi muito considerado. Mas havia milhares no mundo naquela época e apenas alguns o ouviram. but all Mas todos que haviam sido ordenados para a vida o ouviram. Amém. Eu sinceramente rogo, Deus, que tu dês hoje à noite, no decorrer do encontro, que todos os que restam em Dallas, sem o selo de Deus na sua testa, concede que venham gloriosamente sejam enchidos com o Espírito Santo. Amém. Rogamos que tu cures todos os doentes e aflitos em toda esta terra aqui, os que têm fé. bless our noble Abençoa o nosso nobre irmão Grant. Ó, vê-lo muito mais forte. Esse pequeno homem de saúde decaída, em pé nas filas de oração, em
sinceridade profunda e me compadeço dele. I'm so Fico glad tão contente em ver, Senhor, que tu o abençoaste tão maravilhosamente. Que tua mão de misericórdia esteja sobre ele e sobre todos nesta terra que amam e esperam a tua vinda. Bless thy Abençoa a tua palavra. Father, we pray that E, Pai, rogamos que o próprio Jesus venha a nós de forma tão real, de maneira tão real, que não haja nenhum de nós que pague Deus, e que todos que tu ordenaste para a vida a recebam. may those who are sick Que os que estão doentes recebam a Ele, e que sejam curados pela causa do Reino de Deus. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Now, Agora, procuramos encerrar os cultos entre as 9 e as 9h30 por causa do povo e para que vocês possam voltar amanhã à noite. Só uma coisa formal, hoje à noite quero tomar uma escritura e muitas vezes tem pessoas aqui que nunca estiveram numa reunião. Levantem a mão, vejam. Oh, que coisa! Praticamente 80 ou 90% do edifício ou das pessoas que estão nesse edifício ainda não tinham estado numa reunião. happy to have you for this. É um prazer tê-los pela primeira vez. Now, anyone knows Agora, qualquer um sabe que não tem uma pessoa que cure a outra. there's not Nem even existe um médico que possa curá-la. healing. A cura é de Deus. I'm Eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. There's no Não existe médico que diga que ele tem um remédio que cure você. Se ele disser, ele está informando-lhe mal. Porque a irmã Maio, recentemente, numa entrevista, quando um pequeno Donnie Morton foi curado no Canadá, que a irmã Maio enganou, isso aconteceu na costa oeste. Vocês viram na Reader's Digest? Eles me entrevistaram e disseram: nós não professamos ser curadores, irmão Braga, apenas professamos insistir na dúvida. Só há um curador, e é Deus. God is the only one who can Deus é o único que pode formar células, formar vida. Portanto, não está no poder do homem fazer isso. Um médico pode engessar o osso ou dar um remédio para envenenar germes, e ele foi tanto isso um antídoto para não deixar matar você e matar o germe, e assim por diante. Ele pode fazer isso. Mas o tecido que foi destruído, o osso, foi quebrado, a apendicite foi tirada, o apêndice, ele não consegue curar. Isso requer Deus. Deus cura. O homem pode remover algo que causa isso. Ou seja, remover esse órgão, ele pode tirar, cortar as veias do sangue, tirar ou esse tecido. Que seja uma célula brava, com muito tumor, câncer ou algo assim. Se ele puder alcançá-lo, ele pode remover isso. Mas curar, ele não pode. E ele me dirá isso. E agora, cura pertence só a Deus. God alone has purchased Só Deus nos comprou a cura. Depende de nós fazer tudo o que podemos em nossa vida e de todos os modos que Deus nos deu para a nossa cura. Mas é Deus que cura. Se Deus chamá-lo para ir para o lar até a noite, não existe bastante remédio no mundo que o segure aqui. Não tem nada que vá segurá-lo aqui. Se ele determinar para você ficar na terra, não importa quantos remédios digam que você vai hoje à noite, você não vai. Por isso, tudo depende de Deus. Deus é vida, vida eterna. No princípio era Deus. Ele não era Deus naquele tempo, porque Deus, a palavra Deus em inglês quer dizer objeto de adoração, e não havia nada além dele.
Ele era o eterno, apenas o eterno. Não havia lua, estrelas, anjos, nada. Mas neste ser que chamamos de Deus, nosso Pai, tinha atributo. Nele estava o atributo de ser Pai, nele estava o atributo de ser Deus, nele estava o atributo de ser Filho, nele estava o atributo de ser Salvador, nele estava o atributo de ser Curador. E todas essas coisas que vemos agora estão apenas demonstrando os seus atributos. Agora, se você estava no pensamento dele, no princípio, se você tem vida eterna, há apenas uma forma de vida eterna. Vida eterna não tem princípio e não tem fim. Assim que se você tem vida eterna, você era um atributo do pensamento de Deus antes de existir qualquer coisa além dele. A sua forma, seu formato, e onde você está agora, é apenas um negativo. Quando você chega a uns 20, 22 anos de idade, você é o negativo e a morte revela o retrato no positivo. E quando esse tabernáculo terreno se desfizer, já temos sua esperança. Isso só a exposição agora mostra o que está sendo feito. Como Deus tornando-se Deus quando criou anjos. Ele se tornou filho quando criou Cristo Jesus. Ele se tornou Salvador quando Jesus morreu. Ele se tornou curador quando ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras como sarado. Está vendo? Todas essas coisas são atributos de Deus. De modo que no fim, a Bíblia diz, Jesus disse, conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós, vós em mim. É Deus se tornando palpável. A sua própria esposa, vocês, seu marido, é só uma sombra, um negativo de Deus e da esposa dele, a igreja. Veja, é apenas o atributo de Deus sendo demonstrado em sombras e tipos, como o Antigo Testamento foi para o Novo Testamento. Então, tudo acaba em Deus palpável. Deus em Cristo, palpável, tornou-se carne e habitou entre nós. Naquele grande milênio que está por vir, Deus, na forma de Cristo, senta-se no trono de Davi e a igreja, sua noiva, marido e mulher juntos. Ora, é o máximo, é suficiente para incendiar o coração de um crente. Nessas grandes horas em que estamos vivendo, quando todas as esperanças e as ações e tudo mais está desmoronando sobre nós, debaixo de nós, nós temos um reino. Somos batizados neste reino. Agora, vamos tomar essa pequena mensagem formal hoje de noite para apresentar o que quero que vejam nas reuniões. Lemos em São João, capítulo 12, versículo 20. E o nosso tema, ainda desde o começo, é como é hoje à noite. Toda a nossa literatura e tudo, Hebreus 13:8. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, e rogaram-lhe, dizendo: Senhores, queríamos ver Jesus. Agora, eis a pergunta que estamos fazendo hoje à noite. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e estes gregos, gentios, pediram para vê-lo, e foram permitidos fazê-lo por seus servos, se ele ainda permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente, por que não o podemos ver hoje à noite? Está vendo? Senhores, queríamos ver Jesus.
Agora, tenho certeza que para qualquer crente seria a coisa mais emocionante para o seu coração, uma confirmação da sua fé, se ele pudesse, por fato de ver e saber que se encontrava na presença de Jesus Cristo. Acho que seria a coisa mais estupenda que qualquer pessoa, qualquer crente, pudesse pensar. Saber positivamente que ele se encontra bem na presença do Senhor Jesus Cristo, seu juiz solene, seu Redentor, e que será seu juízo no juízo. Agora, esta pergunta feita, esses gregos tinham vindo para a adoração, que talvez fossem prosélitos da religião judaica. Estavam na festa, de modo que deviam ser prosélitos. E haviam ouvido falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Agora, em algum lugar na Escritura, sem dúvida haviam ouvido ou lido sobre como o Messias era para ser. Assim que, sabendo que poderiam, esse homem, afirmando ser o Messias, teria que ter os atributos que era para o Messias possuir. Agora, tinha havido muitos falsos Messias que haviam se levantado. Sabemos que até houve um chamado Jesus, que se levantou pouco antes do ungido. O Messias foi o ungido, e que a fizeram Cristo, um homem ungido, o Espírito Santo, plenitude de Deus. Foi o Messias, Deus no homem. O homem e Deus se tornaram um, quando Deus entrou no homem. Agora, esses gregos eram muito curiosos. Eles tinham ouvido umas grandes coisas sobre esse indivíduo que tinha feito estas afirmações. E eu os admiro por serem bastante sinceros para investigarem. Acho que todos nós deveríamos fazer mais isso, investigar mais, e ouvirmos, e julgar de acordo com a palavra. Agora, Deus nunca muda a sua maneira de fazer as coisas. Ele sempre permanece do mesmo jeito. Agora, ele não pode mudar, porque a primeira decisão de Deus é a dele. Sempre tem que ficar com essa decisão quando ele é chamado à cena, como hoje. Deus foi chamado à cena quando o pecado foi a princípio cometido no jardim do Éden. E ele teve que tomar uma decisão sobre como redimiria o homem. E tomou sua decisão redimido pelo sangue derramado por um inocente. E ele nunca mudou isso. Estamos tentando instruí-lo, construímos torres de cidades, de teologias, de instituições, denominações da igreja, e o denominamos. E nunca funcionou, e nunca funcionará. Deus salva o homem pelo sangue que foi derramado pelo inocente. E nunca muda isso, não importa o quanto a nossa maneira de pensar seja melhor. Essa é a decisão de Deus. E ele não pode tomar uma decisão, uma coisa hoje e outra coisa amanhã. Quando ele toma uma decisão, ele é perfeito. Ele nunca tem que retificá-la. Quando Deus diz alguma coisa, é eternamente certa, porque Ele é eterno e Suas palavras são eternas. Deus, conhecendo o princípio e o fim, Ele consequentemente atribuiu para o seu mundo certa parte da palavra, para cada geração no decorrer dela. Ele enviou profetas no Antigo Testamento. Somos ensinados em Hebreus 1, antigamente, e de muitas maneiras, Deus falou aos pais, pelos profetas, nos dias por seu Filho, Cristo Jesus. Agora, examinemos essa escritura muito bem.
Quando Jesus estava na terra e disse que era o Filho de Deus, eles o condenaram. He said, why? Ele disse, por que me condenam quando eu digo que sou o Filho de Deus? Quando vocês chamam aquele da minha palavra veio de deuses, Abraham was considered a God. Abraão foi considerado um Deus, Elias foi um Deus, Isaías foi um Deus, porque a palavra de Deus veio a ele. And they were in E eles foram em porção Deus. Jesus disse que foram. He said, Ele "You call disse, them vocês gods." nos chamam de Deus. Now, you see, when Agora, veja você, quando o homem era ungido como José, ele retratou a Cristo. when Moses, Quando Moisés foi ungido, ele retratou a Cristo. Quando Davi foi ungido, ele retratou a Cristo. all leading up to Christ, Todos culminando em Cristo. E ele foi a plenitude da palavra. the Word was A palavra se manifestou nele. He was the complete. Ele foi o ungido completo. They had- Eles a tinham em porções, nós a He temos em was porções. the anointed Ele one. foi o ungido. The O entire plano inteiro de Deus se encontrava nele. O God plano de Deus antes da fundação do mundo para redimir o mundo perdido in him. estava nele. Ele foi a palavra. Ele ainda é a palavra. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Remember, he Lembre-se, ele veio aos pais através dos profetas. Deus se a conhecer pelos profetas. E então, nesse último dia, através do seu Filho, Cristo Jesus. he was. Ele foi Deus manifestado. Notice the word. Note, a palavra sempre vem ao profeta. God Deus nunca obrou através de um grupo de gente. É através de um indivíduo que ele obra. he worked. Ele obrou nos dias de Noé através de Noé. Ele obrou nos dias de Moisés através de Moisés. Obrou nos dias de Elias através de Elias, através de Eliseu e Elias, através de Isaías e aqueles profetas, à medida que descenderam na era. E então, quando ele esteve aqui, ele se manifestou plenamente, não nos fariseus, saduceus, mas em Jesus Cristo. Ele era a palavra. É por isso que ele podia dizer o que dizia. Essas eram as afirmações que podia fazer. Agora, esses gregos sabiam disso. Veja, no decorrer de cada era, Deus atribuiu o tanto da palavra. E as igrejas confundem tudo. Então, ele envia um profeta. Entre eles, ele indica essa palavra. É justamente como qualquer outro texto. Falamos hoje e dizemos que os metodistas, os luteranos diziam, quando você crê, é só isso o que tem que fazer. Você está justificado pela fé. Creia. Muitos disseram que criam e não o tinham. Sabemos disso. Eis que veio Wesley com o que era chamado de segunda obra de graça, santificação. Todos os que clamam estão santificados o têm. Muitos clamavam e não o tinham. Eis que veio o Pentecostes diziam, todos que falam em línguas o têm. Muitos falavam em línguas e não o tinham. Eis que vem a ciência cristã e diz, é amor, o fruto do Espírito. Muitos deles mostram o fruto do Espírito e não o têm. Aqueles fariseus podiam 10 vezes mostrar o fruto que Jesus podia mostrar. Você sabia disso? Agora, se eu tomasse, digamos, e Deus me perdoe, mas vou tomar o outro lado. Vou dizer, tem um indivíduo aqui, um jovem indivíduo surgiu daqui em nenhum lugar, numa pequena favela aqui, que chama a si mesmo de profeta, na Galileia. Aqui está ele, indo de um lado para outro. Eu reuni o povo para mostrar o que há de errado. Este homem afirma ser um profeta. Agora, quero perguntar-lhes uma coisa. Quem estudou desde criança, senão o seu
piedoso sacerdote? Who was it stood by Quem your foi side? que estava ao lado do seu pai e sua mãe quando nasceram, a não ser seu piedoso sacerdote? Who was Quem it? os tomou nos braços e os circuncidou e os dedicou ao Senhor no 8º dia, senão o seu piedoso sacerdote? Who is it comes to you when Quem é que os procura quando vocês estão doentes e com necessidade, senão o seu filho sacerdote? Who was Quem it? estudou e sacrificou a vida toda de jovem para aprender todas as leis e coisas mais, senão o seu filho sacerdote? Where did this young De onde veio este jovem indivíduo, este Jesus de Nazaré? what Que school? escola ele frequentou? What A que organização ele pertence? What fellowship Que party? cartão de companheirismo ele tem? Nenhum. Agora, a única coisa que ele faz é condenar os que têm. Who is De it? todo jeito, quem é esse indivíduo? You businessman. E vocês, homens de negócios, Jeová requeria um cordeiro para sacrifício, sangue. Your E o seu filho sacerdote construiu uns estábulos lá. You fellows. Vocês são mercadores e vendem seda e coisas mais. E ele construiu um lugar lá para que vocês, mercadores, pudessem comprar com seu dinheiro um cordeiro para oferecer pelos seus pecados. What did E this esse jovem indivíduo fez? come up there? Chegou lá e chutou aquelas coisas, olhou zangado para ele, expulsou, tirou a mesa dos cambistas. Vocês chamariam isso de fruto do Espírito? Não, diria que não. Tentando até evitar que se salvem. O seu sangue, o sangue que Jeová requereu. Isso não poderia ser de Jeová? Está vendo como pareceria irreal? Aqueles sacerdotes daquele dia, ou aqueles profetas, quando Jeosafá e Acabe sentaram juntos, e 400 sacerdotes bem treinados da escola chegaram lá e disseram para Acabe e aos outros: aquela terra pertence a vocês. Não é certo que os filisteus encham a barriga com o trigo que pertence a Israel. O Deus Todo-Poderoso nos deu isso. É assim diz o Senhor: vão. Mas você sabe, Jeosafá era um homem espiritual. Aquilo não parecia certo. Ele disse: você não tem mais um para consultar? Disse: eu tenho um, mas o detesto. Sim, claro. Disse: ele sempre profetiza o mal. Ele condena a nossa gente em tudo o que ele faz. Ele não concorda com o resto dele. Disse: não deixe o rei dizer, mas tragam-no. E quando o pequeno Micaías, o filho de Ilá, veio, ele teve uma visão. Ele comparou a sua visão com a palavra. E quando ele viu que a sua visão e a palavra estavam de acordo, ele disse: siga adiante, mas veja Israel espalhado como ovelha sem ter pastor. Você vê que ele estava certo? Eles, na realidade, tinham alguma coisa, e aquela terra pertencia, mas pertencia a eles com condições. E também as bênçãos deste último dia pertencem a esta igreja, mas é com condições. Você tem que satisfazer essas condições. Se não satisfizer, você pode ter todo tipo de cultos de cura, cultos de clamar, cultos de louvor, cultos de frutos, cultos de falar em línguas. Isso absolutamente não lhe servirá de nada. Você tem que vir na condição de Deus. E é por isso que esses gregos estavam desejosos de ver este homem. Eles sabiam na palavra o que era para este Messias ser, e eles queriam vê-lo. Eles eram gentios, haviam ouvido falar dele e queriam vê-lo. Agora, se queriam vê-lo e receberam o privilégio, você não acha que aqui em Gálatas à noite, ele disse na Escritura, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, desejamos vê-lo. Você não acha que ele nos daria a mesma coisa? Lembre-se, se ele não dá, então ele não é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio que ele é o mesmo. Deus, nesse último dia, tem feito coisas maravilhosas para as pessoas. Isso me faz lembrar muito de uma mulher, aqui não faz muito, em Louisville, Kentucky.
Ela tinha um garotinho de 2 ou 3 anos. E o pequenino devia estar desenvolvendo um problema mental. E ela o levou ao médico, e já tinha um tempo que o médico o tratava. E ele parecia estar piorando para ela, mas o médico disse: creio que ele está melhor. Então ela o testou para ver o sinal. Ela o levou a uma loja com mercadoria de 10 centavos. E ela pegou alguma coisinha que deveria atrair a atenção desse menininho, e ele não olhou para aquilo. E ela foi a outro balcão e apanhou algo que deveria atrair sua atenção, uma pequena pistola de brinquedo ou algo assim, e mesmo assim não atraiu a atenção dele. E ela fez tudo o que sabia fazer, e as pessoas começaram a observar a mulher ficar histérica. Então foi a um lugar que tinha um sininho, e ela pegou isso e se apanhou histericamente diante de seus olhos e disse: querido, olhe! E o pequenino só olhava no ar. E ela deixou aquela coisinha cair no céu e começou a berrar. Oh, não, ela berrou. E umas pessoas da loja foram ajudá-la e descobriram o que houve. Ela disse: meu filhinho, o médico disse que ele está melhor, mas não está. Qualquer coisa que deveria atrair sua atenção, um menininho assim não o atrai. Ele só olha no ar. Acho que é nessa condição que nossa igreja está entrando. Deus sacalhou todo o dom que Ele prometeu na Bíblia diante de nós. E ainda olhamos no ar como se estivéssemos procurando alguma outra coisa. Parece ser uma condição espiritual da igreja, que falham em ver a hora em que estão vivendo. Estão buscando alguma sensação ou algo assim, que algo lá no futuro. O homem sempre está fazendo isso. E sempre bendiz a Deus pelo que ele fez, esperando o que ele fará, e ignorando o que ele está fazendo. Vocês falham em ver a hora em que estamos vivendo. É isso que aqueles gregos queriam saber. Qual era a hora e o que aquele Messias deveria ser. A porção da Escritura que se fez conhecer aquele dia, se aquele Messias cumpriu aquilo, essa é a evidência. A palavra vindicada da hora é a evidência. Não que ele tinha que ter os frutos do Espírito, que ele tinha que ser um advogado nos tribunais de justiça para a sua ou uma das organizações farisaicas ou saduceias. Ele foi a manifestação da palavra de Deus prometida para aquela hora. Você quer ver o que é o fruto do Espírito? Observe o que a Bíblia promete para uma certa hora. Então observe aquilo ser vindicado. Essa é a evidência. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais que nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É isso que prova quem eu sou. Estamos olhando agora uma Escritura, antes veíamos para outra coisa. Jesus disse, quando esteve aqui na terra, no livro de Lucas, que como foi nos dias de Sodoma, assim será na vida do Filho do Homem. Agora note, e como foi nos dias de Noé, antes do dilúvio. Agora, Jesus estava lendo a mesma Bíblia que você e eu estamos lendo. E todas essas coisas eram sombra. Agora, se você quer descobrir o que foi isso antes do dia de Noé, vá até Gênesis e leia. Ele só disse: eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Mas se você notar, vá até Gênesis 6 e leia. E descubra aí o que aconteceu. Vemos aí que quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram famosas, tomaram para si mulheres, tribunais de divórcio, filhos de Deus, varões de fama, homens de grande nome,
Veja hoje, os nossos oficiais, grandes homens do mundo, como esse grande senhor da Inglaterra, recentemente, a revista Life publicou um artigo de ter sido encontrado com as mulheres de striptease e demais. Veja o nosso governador de Nova York e todos os outros países de volta, a imoralidade. Veja o divórcio. Os Estados Unidos lideram as nações de divórcio, o resto do mundo. Veja as mulheres como se vestem e saem na rua, e como que os homens quase que a primeira coisa que se pensa hoje é algo moral. Todo divertimento em cigarros, whisky, seja o que for, ou qualquer diversão, ou algum, tem que ter uma mulher imoral nisso. Como foi nos dias de Noé. Jesus disse, é como foi nos dias de Sodoma. Lembre-se, ele deixou isso. Vamos imaginar Sodoma. Tem havido 3 tipos de pessoas no mundo, sempre. Eles são os crentes, os manufaturados e os incrédulos. Eles estão em cada grupo. Falaremos disso talvez uma noite, no decorrer da semana. Mas naquele tempo havia o incrédulo, o sodomita. Havia o manufaturado que foi Ló e seu grupo. E havia o que foi chamado para sair e eleito, que foi Abraão, o qual não estava em Sodoma. 3 anjos desceram um pouco antes do filho prometido vir. Esse, Abraão, havia peregrinado e tinha esperado um filho prometido. E Ló tinha esquecido toda a promessa e foi para Sodoma. E, para começar, os sodomitas não acreditavam nele. Mas agora note, numa manhã quente, 3 deles desceram do céu. E ao chegarem a Abraão, um deles permaneceu com ele. E 2 deles foram até Sodoma, para chamarem o que restava em Sodoma, Ló e os que foram com ele. E ele só tirou 8 nos dias de Noé. Agora, essa é uma afirmação um pouco forte para este dia que vem. Como foi? 3 e 8. Note, entretanto, havia um que tinha vindo a Abraão. Agora, aquele que foi até Sodoma, eles pregaram lá. Aqueles 2 que foram até lá, eles pregaram e disseram-lhes que o tempo se aproximava. O mundo gentil ia ser queimado. Agora veja a ilustração de Sodoma nesse dia. Não é a água, mas desta vez o fogo, para destruir o mundo gentil. Os verdadeiros crentes gentios estão esperando o Filho prometido, o Filho de Deus, que temos esperado. Eles não estão em Sodoma, eles foram chamados para sair. Sodoma era aquele membro morno da igreja. E houve como que um moderno Billy Graham, que foi até Sodoma, entre as denominações, em Oral Roberts. E eles estão aí batendo o evangelho que o cegou. Observe o sinal que ele fez lá. Aquele. Agora veja Abraão, o eleito, em seu grupo. Um ficou lá e realizou um sinal para ele. Você sabe, em toda a história do mundo, toda a história da igreja, nunca houve uma vez que qualquer reformador ou qualquer homem que teve um grande ministério aos gentios, e seu nome terminasse em H-A-M, como A-B-R-A-H-A-M, até agora. Esse é G-R-A-H-A-M, 6 letras. Abraão é 7 letras, 6 letras, G-R-A-H-A-M. Billy Graham, um grande pregador da fé que está lá em Sodoma, entre aquelas igrejas denominacionais, chamando a quem ele pode.
Tivemos Big Sandy, Phoenix, Saint, Moody, Knox, Calvin, assim por diante. Mas nunca um G-R-A-H-A-M ou qualquer um que terminasse em H-A-M. Nunca antes. Tem um aí para a igreja formal em Sodoma que termina em H-A-M, quer dizer, Pai das Nações. Então teve um que ficou lá com Abraão, o qual sentou a sua tenda, de costas para a tenda. E ele disse: Abraão, não Abrão, porque ele era os dias antes disso. Abraão, onde está a tua mulher Sara? S-A-R-R-A, não S-A-R-A-I. Veja, onde está Sara, tua mulher? Ele disse: ela está na tenda, atrás de ti. Ele disse: vou visitar-te. Eu, pronome pessoal, visitar-te conforme a promessa que eu te dei. E Sara, tendo 100 anos de idade, a tenda, viu consigo mesma, dizendo no coração: como posso eu, sendo velho, ter prazer de novo com meu Senhor? E ele, velho, Abraão, como jovem ou pessoa com vida de sexo que encerrou faz anos, ela tinha 90 e Abraão tinha 100. Disse: ter prazer com meu Senhor, ele também sendo velho. E o anjo, o mensageiro que era para a igreja espiritual, discerniu o que ela tinha, o que ela disse no coração. E ele disse: por que Sara duvidou disto, veja, dizendo no coração: essas coisas não podem ser? E Sara procurou negar. Mas sendo que ela era parte de Abraão, sua incredulidade a teria condenado. Mas Deus não podia tirá-la, porque ela era parte de Abraão. A igreja teria sido condenada faz muito tempo, mas é parte de Cristo. Note o sinal que ele realizou, dizendo o que ela fazia com suas costas voltadas para ela. Jesus disse que isso se repetiria nos dias da vinda do Filho do Homem. Temos a Bíblia, vemos o povo pronto para cair, a igreja esperando um filho prometido. E aqui estamos. Tudo exatamente alinhado, esperando aquela hora. O filho prometido. E lembre-se do último sinal que Abraão viu. E nós que nascemos do Espírito de Cristo somos a semente real de Abraão. Jesus prometeu que a semente real de Abraão seria o mesmo sinal que seu pai Abraão viu antes que o filho prometido viesse. Não teve nenhum sinal mais. Abraão, Sara tornou-se mãe logo a seguir. Isaac chegou. O último sinal foi Deus manifestado na carne de homem. Agora, uma pessoa me disse: irmão Branham, o Senhor não crê que esse foi Deus? Bem, Abraão disse que foi. E o chamou de Elohim. Veja se não foi escrito com S maiúsculo. Veja se no começo original não é o mesmo como foi. No princípio, Deus criou Elohim, o todo-suficiente. Deus manifestando-se na sua igreja entre seu povo. Amém. Jesus disse: aqui estava Deus manifestado no homem. Jesus Cristo, o mesmo homem, hoje e eternamente. A igreja passou por todos os tipos de sinais. Ora, então, quando Deus acolhe o último sinal diante deles, eles olham no ar. Deus tenha misericórdia de nós. Quanto tempo mais de graça temos? Talvez seja mais tarde que pensamos. Lembre-se da minha primeira citação: as pessoas seguirão pensando que estão sendo salvas, igual a Sodoma. Glória a Deus. Glória a Deus.
Deus manifestado em carne, e o que ele fez? O mesmo sinal que Jesus fez, né? Dizendo a Pedro quem ele era, né? Filho de Jonas ali, dizendo o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira, dizendo, né? O que a mulher junto ao poço tinha aquele marido de demasia, e nesse último dia os eleitos ouviriam isso novamente. Eles se identificariam e seriam chamados por esse mesmo tipo de ministério. Deus feito carne novamente. Então nós somos, né, bem-aventurados. Nós deveríamos ser as pessoas mais felizes do mundo, porque Deus nos escolheu. Outros lá fora, mas nos escolheu. Se de Sodoma saiu só 3, e se de Noé ali passou 8 pelo dilúvio, então nós já somos uma porção um pouco maior, né? Que Deus nos ajude de graça, né? Fortaleça isso em nós e que nós se esforçamos mais para servir esse Deus que é tão maravilhoso, que abriu isso para nós, né? O mundo não consegue ver, mas os verdadeiros eleitos conseguem. Amém. Essa é a misericórdia. Vamos orar então, aqui em minhas mãos ao livro. E se você tem um pedido ainda, faça conhecido levantando a mão. Deus conhece o que vai por trás de cada coração. Oremos a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra que ouvimos, ó Pai. Nós, Senhor, somos, Pai, privilegiado, um povo abençoado por Deus, por ter, Senhor, esse privilégio de viver no dia da manifestação do Filho do Homem. Ver, Senhor, o mesmo sinal que foi feito ali em Sodoma, o mesmo sinal que foi feito com Jesus quando estava aqui na terra, é o mesmo sinal se manifestando hoje, Pai. É Deus, Pai, manifestado em carne humana e fazendo os mesmos atributos, as mesmas coisas, ó Pai, manifestando no nosso meio. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós te agradecemos, Pai, também pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Aqui em minhas mãos ao livro e a nomes arrolados, que o Senhor possa visitar cada um, ó Pai, no poder da Tua ressurreição. Abençoa Teus filhos que levantaram as mãos, que cada necessidade seja suprida segundo a fé dos Teus filhos, ó Pai. É no nome de Jesus Cristo. Amém. E agora leva nós de regresso aos nossos lares, debaixo da Tua proteção e misericórdia. Amém. E abençoa-nos, ó Pai. Pai, também estaremos reunidos no domingo aqui, nesse próximo domingo. Que o Senhor visite nós, ó Pai, cada dia mais no poder da Tua ressurreição. E leva-nos aos nossos lares, debaixo do Teu paternal cuidado, guardando, protegendo de todo mal, todo espírito de acidente, Pai. E abençoa-nos, ó Pai, é no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém, Senhor, e amém. Amém. Louvado seja Deus, que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos leve em paz e em segurança.